Paz do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Levítico, capítulos 5 e 6. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém por descuido tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreendeu o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. Um animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus o Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecado, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacrifício, e este oferecerá a primeira ave, que é o sacrifício para tirar o pecado. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecado e a pessoa estar perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pagará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. É como no caso das ofertas de cereais. O resto da farinha será do sacerdote. Sacrifícios para tirar a culpa de pecados.
sacrifícios para tirar a culpa de pecados. O Senhor Deus deu a Moisés se alguém sem querer cometeu o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus o Senhor, então para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor Deus. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usados no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais um quinto. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer qualquer uma dessas leis de Deus Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá um animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. Continuando no capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés esta ordem para o povo de Israel: para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta, um homem que pecar, e oferecer a Deus o Senhor. Nos seguintes casos, se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas. Para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono um objeto perdido que achou, ou aceitar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. No dia em que ofereceu o sacrifício para tirar sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais um quinto, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus o Senhor o sacerdote oferecerá a Deus o Senhor o sacrifício para conseguir o perdão de pecado, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Ofertas completamente queimadas.
O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deveria ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Ofertas de cereais. São essas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus o Senhor as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão num lugar sagrado e comerão o pão num lugar sagrado num pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer este pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrada, como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus do Senhor. Mas acontecerá uma desgraça qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. Ofertas na ordenação dos sacerdotes. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando o sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor um quilo de farinha como se faz na... Quando o sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor um quilo de farinha como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois do pão será partido em pedaços e os sacerdotes o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor.
Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que se vir como um grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentadas por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Ofertas para tirar pecados. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se caso cair sangue do animal na roupa de alguém, ele deverá ser lavado no lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdote poderá comer da carne nesse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for lavado para dentro da tenda, se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Aleluia! Então a leitura de hoje é essa. Tenha um dia abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.